Se vocês entendem essa propriedade, eu vou usar agora aqui para um valor numérico. Vocês entendem essa propriedade? Eu tenho logaritmo, por exemplo, logaritmo de A elevado ao cubo, por exemplo. Vocês entendem o porquê que a gente pode fazer esse expoente vir para frente multiplicando o logaritmo? Bom, se vocês não entendem, eu adoro fazer isso com vocês, então eu vou fazer, não tem problema nenhum. Pessoal, olha só as propriedades se juntando, olha que lindo que fica. Logaritmo de A elevado ao cubo. É logaritmo de A vezes A, certo? Então, é logaritmo de A vezes A vezes A. Ah, mas eu lembro que tem a propriedade operatória ali do nosso logaritmo, que quando nós temos o logaritmo e o logaritmo anda se multiplicando, eu posso escrever como o logaritmo de A mais o logaritmo de A. Olha que lindo, pessoal. É lindo demais. Mais log de A. É lindo. Quantos logs de A eu tenho aqui? Eu tenho 3 logs de A. Ah, então, isso vai ser sempre? Isso vai ser sempre. Se eu tenho o logaritmo de um logaritmando elevado a um expoente, esse expoente vem para frente multiplicando. Por quê? Pessoal, eu fiz uma maneira muito simples a demonstração. E isso é válido para qualquer valor. Tá certo? Isso é válido para qualquer valor. É lindo, não é lindo? É lindo. Então, ficou combinado assim, para sexta-feira, eu vou abrir a aula no Zoom para vocês, mas a gente não vai ter a aula específica, vai ser para vocês conseguirem começar já a atividade de vocês. Como será em grupo, já também até aconselho, de repente, se vocês não têm ainda, montem um grupo no WhatsApp do pessoal da turma, ou separem-se entre colegas, falam assim, não, vamos fazer em grupo. E aí, na sexta-feira, eu vou abrir ali com vocês uma atividade em grupo. Vocês vão entrar nos grupos combinados. Ah, professora, mas eu quero fazer individual. Tudo bem, você também pode fazer individual, porém, vai ser imprescindível que você entre no grupo para poder me mandar o trabalho, tá? Então, na sexta-feira, eu vou ter a aula todinha para explicar o trabalho e para ficar à disposição de dúvidas. Dúvidas não especificamente de como fazer um exercício, né? Mas sim de dúvidas do que... professora, não entendi muito bem esse enunciado. Professora, eu não estou conseguindo entrar no grupo. Só para a gente, que nem quando a gente faz em sala de aula, não fica ali o professor e vocês vão fazendo trabalho, então vocês vão ter a oportunidade de começar, pelo menos, esse trabalho na nossa aula aqui e podendo conversar comigo ali no mesmo momento, tá? Pessoal, mais dúvidas de exercícios? Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer, então, aqui os exercícios que a gente precisa para complementar ali, até eu trouxe para vocês, para complementar o nosso material, né? Senão o nosso material vai ficar em branco ali, ou para quem complementou ali, para quem já completou, vamos ver se a gente fez certinho, tá certo? Exercícios até que a gente já deve ter visto, né? Vestibular, por exemplo, acaba caindo, sendo cobrado bastante essa ideia aqui. Foi dado para a gente, aqui nesse exemplo 4, o logaritmo de 2 é igual a A. E o logaritmo de 3 é igual a B. Bom, peraí, agora só para a gente lembrar, né? Quando não aparece base nenhuma, é porque é o nosso logaritmo decimal, isso significa que a nossa base é 10, né? Log, se não aparece a base, é porque a base é 10. Ótimo. Então, aqui, o que agora a gente vai fazer? Já que eu sei que o logaritmo de 2 é igual a A e o logaritmo de 3 é igual a B, e eu quero calcular, então, o logaritmo de 54 e o logaritmo de 0,6 em função de A e B, a gente tem que tentar encontrar esses logaritmos de 2 e 3 nessas duas letrinhas aqui, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, pensando aqui na letra A, usando 54, é decompor em fatores primos. Então, a gente começa aqui dividindo pelo menor número primo. Como 54 é um número par, a gente vai iniciar dividindo por 2. Então, vamos lá. 54 dividido por 2 vai dar 27. Divide novamente por um número primo. E qual é o menor número primo que divide o 27? É o 3. Aqui vai dar 9. Divide por 3, vai dar 3. 3, que vai dar 1. Então o 54 ele pode ser escrito como produto desses fatores primos. Sim, então a gente pode dizer
que o logaritmo de 54 é logaritmo de 2 vezes 3 ao cubo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as propriedades. Nós temos um produto de logaritmando. Então, o que a gente vai fazer? A soma dos logaritmos. Log de 10 mais log de 3 elevado ao cubo. O log de 10, a gente já tem a referência. Log de 2, desculpa, a gente já tem a referência, o A. E o log de 3 elevado ao cubo? O que a gente tem que lembrar agora? A propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Nós podemos escrever o log de 3 elevado ao cubo como 3 vezes log de 3. Ah, mas o que é o log de 3 mesmo? O log de 3 é B. Então, essa resposta vai ser A mais 3 vezes B. Pronto. Essa é a nossa resposta. Tá certo, pessoal? Olhem, olhem, olhem. Bom, log de 6 décimos, como eu acabei de falar para vocês, como é que a gente pode escrever também? Log de 6 dividido por 10. Se eu tenho logaritmo de um número dividido pelo outro, eu posso escrever como? Eu posso escrever como a subtração dos dois logaritmos. Log de 6 menos log de 10. Tá, então vamos lá. Mas eu quero trazer como referência o log de 2 e o log de 3, que não é o caso aqui, eu ainda não tenho isso. Mas o que a gente tem que lembrar? Eu consigo fatorar esse 6, eu consigo decompor esse 6 com os fatores primos. Eu posso reescrever esse 6 como 2 vezes 3. O log de 10, pessoal, quanto é que vai dar? Eu acabei de mostrar também ali anteriormente para vocês. Vou fazer novamente. Quando eu tenho um logaritmo, no qual o logaritmando é igual à base, o valor desse logaritmo vai ser 10 elevado a x igual a 10. Ou seja, x é igual a 1. Toda vez que o logaritmando é igual à base, esse logaritmo vai ter valor numérico 1. Então, pronto, vou substituir aqui o 1. Então, isso aqui vai ficar log de 2 vezes 3 é log de 2 mais log de 3 menos 1. Então, isso aqui vai ser A mais B menos 1. Certo? Com logaritmo. Vamos lá. Eu quero resolver as seguintes equações. Quando eu quero resolver a equação, o que é a minha pergunta? Eu quero descobrir qual é o valor da minha incógnita. O que é a minha equação? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Professora, eu sempre fico perdida, eu não sei nem por onde começar. O que é uma equação? A equação, ela tem incógnita envolvida e tem uma igualdade, certo? Então, o nosso objetivo na equação é descobrir o valor dessa incógnita. Só que nessa letra A, o que aparece para mim é um logaritmo de x na base 10 igual a 1. Então, o que a gente tem que trazer aqui? A gente tem que trazer as propriedades de cálculo mesmo do logaritmo para descobrir o valor desse x. A gente quer a ideia do isolar o x, é isso que a gente vai fazer. Logaritmo de x na base 10 é igual a 1. A gente está querendo dizer que todo esse logaritmo tem que ser igual a 1. Qual é o valor de x, então, para que seja igual a 1? Esse 10 é na base, não é? Traz para cá, ó. A gente vai fazer a operação normal. Vai ficar 10 elevado a 1, que tem que ser igual a x. Qual é o valor de x? Ah, x é igual a 10. 10 elevado a 1 é 10. Ah, sim. Então, ó, presta atenção, presta atenção. Vamos ver a provinha aqui. Eu tô querendo dizer, então, que o log de 10 é igual a 1. E é verdade. A gente acabou de fazer. Log de 10 é igual a 1. Ah, então qual que é o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira? Que é sempre o nosso objetivo da resolução de uma equação. O valor de x é igual a 1, a 10. Vamos ver aqui, ó, na letra B. A nossa letra B já é diferente, um pouquinho diferente, né? Ele diz que o logaritmo na base E, então, nosso logaritmo natural de x mais 1 tem que ser igual a 5. Qual é o valor de x? Então, ele está falando que todo esse ln de x mais 1 tem que ser igual a 5. Para que isso seja verdade, porque a gente quer que a equação seja correta, essa igualdade seja verdadeira, eu quero descobrir o valor de x. Qual é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira? Ótimo. Lembrando, quando eu tenho aqui o L e N, isso significa que a minha base é E.
Então, traz a base para cá como base dessa função exponencial, dessa equação exponencial, né? Então, aqui eu vou ficar com x mais 1, que é o nosso logaritmando, tem que ser igual a e elevado à quinta potência. X, então, para que seja verdade, tem que ser igual a e elevado à quinta potência. Não precisa nem resolver, pessoal, pode parar por aqui. Menos 1. Então, x tem que ser igual a e elevado à quinta potência menos 1. E elevado à quinta, e é a constante de Euler, é um número. Não precisa, eu não estou pedindo para arredondar, não estou pedindo para nada, então pode parar por aqui. Não tem problema nenhum. Nossa letra C. Peraí. A gente estava falando de logaritmo. Aí do nada vem para cá, vem com uma equação exponencial. Da onde? E eu ainda deixei no tópico ali o título como logaritmo. Será que a gente vai precisar desse logaritmo? Sim, pessoal, a gente vai precisar desse logaritmo. E por que a gente vai precisar desse logaritmo? Porque presta atenção onde está a nossa incógnita da equação. Está no expoente. Se ela está no expoente, a única forma que a gente tem para conseguir resolver para conseguir encontrar o valor desse x, é aplicando uma operação na qual esse expoente vem para a minha base. E essa operação, o que é o logaritmo? A gente vai aplicar aquela propriedade do logaritmo. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é isolar o e elevado a x menos 3. Ou seja, e elevado a x menos 3 é 4 dividido por 5. Certo? Para que a gente consiga tirar ali aquele expoente, x menos 3 como expoente, e a gente traga para a minha base, a gente vai aplicar o logaritmo. Mas qual que é a melhor base do logaritmo? Eu vou escolher o logaritmo natural, o logaritmo decimal, o logaritmo na base 2, na base 3. Depende do que for mais apropriado para aquela equação. A única coisa que a gente tem que lembrar é que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Eu optei por LN, com a base E. Por quê? No momento em que eu trouxer esse expoente para frente do LN e venho multiplicando, eu fico com LN de E. E isso para mim é vantajoso, porque LN de E é 1. Então, é vantajoso. Então, eu vou fazer assim. LN de E elevado a x menos 3 tem que ser igual a LN de 4/5. Certo? Então, eu trago o expoente para cá. Vai ficar x menos 3, que multiplica 1. LN de E é 1. Nem vou fazer nada. Não, tá, vou colocar 1 aqui. Pronto, coloquei. LN de 4 dividido por 5 é a mesma coisa que LN de 4 menos LN de 5. E aqui a gente pode usar o valor numérico, né? Deixa eu ver até se eu usei. Não, eu nem usei, eu vou deixar... Não, na verdade, até deixei. Nem usei o valor numérico, nem coloquei na calculadora, tá? Eu vou deixar assim. Vou deixar do jeito que eu deixei mesmo. Vou deixar assim, certo? Então, eu tenho que x tem que ser igual a LN de 4/5 mais 3. Pronto. Pessoal, se vocês quiserem colocar na calculadora 4/5, 4 dividido por 5, calcular o LN, ou calcular o LN de 4 mais o LN de 5, mais não, menos o LN de 5, soma 3, faça da forma que vocês quiserem. Mas como eu não pedi para encontrar logo, só quero dizer o valor de x, e a gente tem que lembrar que fração é um número, logaritmo de um número é um número, a gente pode deixar indicado assim, não tem problema nenhum. Quando nos é apresentado uma função exponencial, e aí, quando que a gente recorre ao logaritmo? Acabei de falar com vocês ali no outro exemplo. A gente vai recorrer ao logaritmo dentro de uma função exponencial apresentada quando a nossa incógnita está ali no nosso expoente, né? E a gente quer descobrir o valor dela. E aí a gente vai precisar, com certeza, descobrir esse valor do x, né, dessa incógnita, a partir da operação do logaritmo. Tá? A gente vai ter que aplicar o logaritmo nessa função exponencial. Normalmente, onde que a gente vê essas funções exponenciais de forma aplicada? Principalmente quando a gente fala sobre crescimento e decrescimento de uma população, de um fenômeno natural, de contágios de Covid, né? Então, a gente vai... Vocês, provavelmente assim, né? Semestre passado, a gente só falou sobre crescimento exponencial de casos, né, da contaminação do Covid, como é que funciona. E isso nada mais é do que uma função exponencial, né? E se a gente quer, de repente, se a gente já conseguiu determinar todos os coeficientes que fazem parte dessa função exponencial, a gente consegue calcular, estimar, né,
um tempo mais ou menos de que até um certo número da população vai estar contaminada. Ou de acordo com um certo tempo, quantos indivíduos estarão contaminados. Né? Então, já que a gente está falando já que a gente vive, né, no mundo da pandemia, no Covid, a gente pode trazer essa ideia, tá? A pandemia aqui trazendo para a gente essa ideia. Então, tá. Vamos falar então do nosso exemplo que aparece aqui no nosso material. Suponha que uma substância radioativa se desintegra de modo que a massa existente após T anos é dada por, tá? A massa, que é esse Q, é dada por essa função exponencial. 20 vezes E elevado a menos 0,5 vezes T. Nessas condições, responda qual é a quantidade inicial. Volta. Uma substância radioativa se desintegra, então ela vai, a massa dela vai decrescendo, né? Então ela vai se desintegrando de acordo com o tempo. E essa massa é dada em gramas. E a função é uma função exponencial que diz a quantidade. Então ela vai desintegrando, vai diminuindo. Então no nosso tempo inicial, mas espera aí, quando a gente fala de tempo inicial, a gente fala em tempo zero. Tempo inicial é nosso T0, é o tempo zero. Então, ele quer descobrir qual é a quantidade que nós tínhamos inicialmente. O que a gente tem que fazer? Bom, isso aqui a gente sabe trabalhar com função, né? Aonde eu tenho T na minha função, eu substituo por zero. Então, vem aqui, ó, 20 vezes E elevado a menos 0,05, que multiplica por zero. Qualquer número elevado a zero, multiplicado por zero, é o próprio zero. E qualquer número elevado a zero é 1. Então, minha quantidade inicial é de 20 gramas. Voltando, eu queria saber qual era a quantidade, então, inicial, já que essa substância ela vai se desintegrando. Tempo inicial, a gente trabalha com tempo zero, T0 é igual a zero. Substitui no tempo zero. Faz toda a substituição ali, todo o cálculo, a gente chegou que foi 20 gramas. Agora, vamos para a parte bem mais interessante. Após quantos anos, a massa da substância será 5 gramas? Então, olha a pergunta. Ele quer saber T anos. Após quantos anos, a massa, qual é o T? Que torna a massa igual a 5 gramas? Essa é a minha pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? Volta aqui na nossa função exponencial. Aonde eu tenho quantidade, eu vou substituir por 5. Então, a minha função exponencial, 20 vezes E elevado a menos 0,05 vezes T, tem que ser igual a 5 gramas. É isso. E eu quero descobrir o valor de T. E agora? Nosso T está onde? Nosso T, sim, está no expoente. E eu quero descobrir o valor de T. Então, eu já sei que eu vou precisar aplicar aqui a minha operação de logaritmo. Eu já sei que eu preciso disso. Mas antes disso, vamos isolar o E elevado a menos 0,05T. Vamos isolar. Então, eu vou ficar aqui com 5 dividido por 20. Pessoal, para facilitar, tá? Vou fazer na próxima linha, não tem problema nenhum, tá? Eu vou colocar aqui em 1/4, sem problema nenhum. Então, E elevado a menos 0,05T tem que ser igual a 1/4. Bom, eu quero tirar do expoente o meu T, o que eu quero que venha para a base. Então, o que a gente vai fazer? Vai aplicar o logaritmo dos dois lados. Menos 0,05T vezes ln de E tem que ser igual a ln de 1/4. Trazer para cá, tomara que não esteja fazendo muito espaçamento, né, aqui, tomara que dê para entender, 0,05T vezes ln de E, que fica 1. Isso aqui tem que ser igual ao ln de 1/4, que é o ln, logaritmo natural, de 0,25, pode ser? Pessoal, vocês podem colocar na calculadora, tá? Talvez fique mais fácil para vocês. Então, isso aqui vai ficar menos 0,05T. O logaritmo de 0,25, pessoal, pelas minhas contas aqui, deu menos 1,38 aproximadamente, tá? Então, multiplica tudo por menos 1, para não ficar negativo.
T, então, vai ser igual a 1,38 dividido por 0,05. O meu tempo deu aproximadamente 27,6 anos. Não é bonito esse problema? Fechar todo o padrão das nossas funções, nós fizemos todos esses estudos para as outras funções, nada melhor do que finalizar agora com as funções logarítmicas, certo? Vamos lá. Sei que vocês já viram isso no vídeo, mas vamos fechar aqui. Função logarítmica é uma função que sai de todos o conjunto dos números reais, porém dos conjuntos dos números reais positivos. E quando eu falo dos conjuntos reais positivos, eu excluo zero também, tá? Presta atenção no intervalo aqui. O intervalo é aberto no zero, né? Então, o zero não está contido no intervalo, tá certo? Então, o meu x não pode ser zero. E chega nos reais. E não é o x, na verdade, né? Eu estaria muito limitada. Aqui, na verdade, eu estou falando só da minha função log de x na base b, tá? Então, não esqueça daquele x mais no logaritmando. Eu estou falando apenas da minha função log de x em qualquer outra base, certo? Então, a minha função que eu estou falando, né, que sai dos reais positivos e chega nos reais, é a função exatamente essa aqui, ó. Logaritmo de x em qualquer base, base b. Só que, lógico, essa base b, ela tem as suas características, assim como a base de uma função exponencial. E a gente trabalha sempre com as mesmas características, porque a gente não pode esquecer que a função exponencial é a função inversa, né, oposta da função exponencial. A logarítmica é a função inversa da exponencial. A nossa base tem que ser maior do que zero, assim como a base da função exponencial, e tem que ser diferente de 1, assim como nossa base da função exponencial. Agora, o que a gente vai falar sobre o crescimento e o decrescimento de uma função logarítmica? Pessoal, vamos ver se vocês lembram. Isso aqui foi falado lá no vídeo. Eu vou até parar um pouquinho aqui de gravar. E quando que a minha função é decrescente? Quando a base está entre 0 e 1. E aí, olha a característica do gráfico, que é um pouquinho não, né? Bem diferente do gráfico da função exponencial. Na função logarítmica, o gráfico está assim, ó. Ele vem dos valores próximos de x, próximos de zero, tá ali, ó, no negativo, né? Ele vem lá do menos infinito. Quanto mais próximo de zero, meu logaritmando, do meu x, mais próximo, né? Mais menos negativa essa função é, vamos falar assim, né? E aí vai crescendo o meu x, vai crescendo a minha função também, tá? Então, ela é a função crescente. Quando nós temos a minha base entre 0 e 1, né? O que acontece? Quando eu tenho esse valor do meu logaritmando próximo de 0, tá indo para mais infinito a minha função. Passando aqui, aumentando meu valor de x, a minha função ela vai decrescendo. Outra característica que é importante, a função sempre intercepta o eixo, vamos começar no eixo x, essa função sempre intercepta meu eixo x no ponto 1 no x, 0 no y. 1 no x, 0 no y. 1 no x, 0 no y. E ela nunca vai interceptar meu eixo y. Por que ela nunca vai interceptar meu eixo y? Isso fica claro olhando pelo gráfico, né? Nunca vai encontrar meu eixo y, nunca vai cruzar meu eixo y. Porque x nunca vai poder ser igual a 0. Se tivesse qualquer ponto que ela interceptasse aqui, isso significaria que o meu x que ia ser 0, e não pode ser verdade, né? X não pode ser 0, meu logaritmando não pode ser 0. Por quê? Logaritmo de 0 na base, vamos usar a base 10 mesmo, tá? 10 elevado a x pode ser 0? Existe algum número que eu vou levar 10 que vai dar 0? Não pode, então não pode. Tá certo. O domínio da função, já falei aqui, né? Já tinha falado aqui em cima, o domínio da minha função logarítmica sempre vai ser todos os reais positivos. Isso significa, que eu vou colocar aqui, ó, mais e sem zero. Reais positivos, tiro zero. E a imagem são todos os reais. Aí sim, a imagem pode ser todos os reais.